Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Pacheco, eu sou fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro e eu vim a convite do meu amigo Leandro Fukuzawa e da sua equipe para falar para vocês um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta nas cefaleias e como que a gente pode utilizar o que existe de evidência científica, né, para poder abordar da melhor maneira esses pacientes. Então, e também falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro. Ele me pediu para dar um passeio geral aí na linha do tempo, então vai ser algo bem resumido. Eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês. Quem quiser ler na íntegra, é só entrar em contato comigo aqui, ó, por e-mail, pelo Instagram, que seja, que eu passo para vocês sem problema algum, tá? Então, como sempre, né, a gente inicia falando da definição. Então, essa definição é da Mayo Clinic dos Estados Unidos, uma definição bem geral, bem ampla, vocês vão ver. E ela fala que a dor de cabeça é uma dor em qualquer região da cabeça, isso é óbvio, né? E que pode ser unibilateral, pontual ou em uma região maior e irradiar por toda a cabeça de um lado para o outro. Pode aparecer como uma dor fina, latejante, pressão, fora outras definições também que aparecem, outros adjetivos. E pode se desenvolver gradualmente ou de maneira súbita e durar de menos de uma hora em até alguns dias. Então, vamos pensar na complexidade que é desse paciente. Então, não é simplesmente o paciente chegar para a gente no nosso consultório ou já com algum diagnóstico fechado e ele falar que está com dor de cabeça e ver a gente sair classificando esse paciente como um paciente com cefaleia tensional, cervicogênica. Não, porque cada situação dessas aqui, cada ponto desses vai servir para fazer um filtro, para fazer um fluxograma na nossa cabeça de raciocínio clínico e tentar chegar numa característica em comum, tá? Para poder diagnosticar esse paciente. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que isso pode funcionar. Tá? Então essa definição mostra muito bem isso para a gente, muita calma na hora de tentar classificar um paciente com cefaleia. E aí eu vou usar o Global Burden of Headache. O Global Burden, para quem não conhece, na verdade é como se fosse um trabalho epidemiológico, né? E ele ajuda a ter uma noção sobre qualquer tipo de doença, na verdade. E ele fala de fatores que podem influenciar, fator socioeconômico, fator genético, fator ambiental. Então, várias possibilidades que podem influenciar para que aquela síndrome ou doença ela tenha mais prevalência naquela região ou não, um exemplo. Tá? Então, em relação à dor de cabeça, cefaleia, o que eu encontrei? O penúltimo Global Burden foi de 2007, o último foi de 2018, então é bem novo. E mais para frente ainda não se tem, eles não falam muito sobre previsão de algum outro para poder publicar. Mas vamos ver o que a gente pode captar desses dois últimos aí de interessante. Então, o primeiro, de 2007, o que ele pode mostrar para a gente. Aqui tem uma situação, uma imagem de 3 tipos de dor de cabeça, na verdade 4. Essa aqui é uma dor de cabeça geral. E as outras 3, bastante comuns, migrânia, cefaleia tensional e cefaleia crônica. E cada retângulo desse mostra um grupo populacional. Então, esse primeiro aqui são crianças e adolescentes, o que está em preto são adultos e o outro são pessoas idosas, terceira idade. Esse aqui são todas as idades no geral. Então, a gente consegue ver por esse trabalho de 2007 que a cefaleia tensional ela tem uma prevalência maior do que a migrânia, tá? E pensando em relação à localização, a migrânia, tanto a migrânia quanto a cefaleia tensional, nós conseguimos perceber que na Europa e na América do Norte existe uma maior quantidade desses pacientes por aí. Então, são regiões que com certeza nós temos hoje pessoas sofrendo com essa situação e posso garantir para vocês que elas podem estar sendo subdiagnosticadas e sendo tratadas de maneira errada ou de maneira incompleta, incorreta, enfim.
E vamos ver já como que a gente pode tentar ajudar esses pacientes. Tá? Então, numa conclusão aqui que a gente fica é que Europa e América do Norte são os continentes com maior quantidade desses pacientes. Já no trabalho de 2018, que é o mais novo, do ano passado, a gente encontra uma análise mais resumida ainda, mas que também chega na mesma conclusão. Migrânia e cefaleias tensionais são os dois tipos de cefaleia, tá? Que nós mais encontramos. E, de novo, a Europa sendo aí a grande campeã desses sintomas, tá bom? Para os próximos capítulos, o que a gente pode ter? O que eles estão falando nos trabalhos? Eles precisam fazer mais, buscar mais evidência que realmente coloque em jogo genética, clima, tudo que eu falei, condição socioeconômica, estilo de vida e saúde geral, só que em países menos desenvolvidos. Então, muitos desses dados que eu mostrei para vocês, eles podem até realmente não estarem corretos 100%, pela falta de pesquisa nesses outros países. Tá? Então, só para ficar atento que aqueles dados são mais de países de primeiro mundo, em grande parte. Tá bom? Só uma curiosidade para vocês. E, para os próximos capítulos também, um ponto que chamou muita atenção no último Burden é tentar pesquisar como que está a educação desses pacientes. Mas educação em relação a quê? Não é a parte colegial, escolar deles, não. É educação em cefaleia. Então, isso já tem sido falado. A gente já consegue perceber isso no mundo todo, em dor crônica lombar, em cervical, né? Muitos profissionais, principalmente da fisioterapia, ensinando o paciente, falando de fisiologia, falando de anatomia, que a gente sabe até que tem que ter um certo cuidado pelo nocebo, mas muitos pacientes já têm um conhecimento disso, de matérias da área de saúde. Então, as próximas pesquisas provavelmente já vão mostrar que tipo de conhecimento esse paciente tem. Isso é muito interessante. E para tratarmos de pacientes com cefaleia, é necessário que uma classificação adequada. Então, vou mostrar para vocês o seguinte. Eu não vou me ater muito, até pelo tempo que a gente tem, em relação a como que eu vou avaliar cada paciente que eu vier para o consultório. Eu vou mostrar para vocês as classificações que tem já padronizadas pela evidência. Então, o mais famoso que tem, a mais famosa que tem é a Classificação Internacional de Doença, lançada pela Sociedade Internacional de Cefaleia. E pegando o histórico dessa classificação, o que a gente pode encontrar por aí? O primeiro foi desenhado em 1988, então já tem aí 22 anos, né? Tem um bom tempinho. O segundo foi feito 16 anos depois, 2004, e o terceiro ano passado, 14 anos depois. E a sigla, para quem quiser procurar, é ICHD, de Classificação Internacional de Cefaleia 1, 2 e 3. Tá? Mais para frente, no futuro, provavelmente daqui a mais ou menos aí 15 anos, né, que é a média do que está acontecendo, irão lançar o ICHD 4, com outras novidades. E aí fica a pergunta, tá, mas o que muda, o que mudou de uma para outra que pode me ajudar no meu dia a dia? De 88 para 2004, do ICHD1 para o 2, olha aqui, maior especificidade e sensibilidade para diagnóstico de migrânia. Então, muitos pacientes eram na época diagnosticados como migrânia, sem muita certeza, mas com o avanço de ferramentas, de instrumentos, uma melhor percepção clínica, houve uma melhora da especificidade e sensibilidade para poder diagnosticar esses pacientes. Isso foi incluído na classificação internacional. Incluíram também a migrânia em criança. Então, provavelmente vocês já escutaram histórias de crianças nessa época que tinham dores de cabeça ao ler algo por muito tempo, ou criança no colégio que tentava olhar o quadro negro e copiava muitas coisas erradas, ou que sentia dor nos olhos ou dor na cabeça, e associavam com problema visual. Ou então que a criança tinha algum problema psiquiátrico ou coisas do tipo, problemas comportamentais, mas hoje sabe-se que provavelmente eram crianças que sofriam de migrânia, estavam subdiagnosticadas, mas agora já tem essa inclusão.
e uma melhor definição de migrânias com aura, porque a migrânia sem aura já era falada. Então vejam que o grande boom, o grande ganho em 16 anos foi em relação à migrânia. E se for pensar, se formos observar de 2004 para 2018, ou seja, do ICHV2 para o 3, olha que interessante. O 2 é interessante e ruim, na verdade, né? O 2 ele foi feito com metade das informações baseadas em opinião de especialista e a outra metade em evidência. Opinião de especialista, se nós formos lembrar da pirâmide da PBE, da prática baseada em evidência, é a base, é a que menos tem evidência, a que menos importa para a ciência. Tá? E metade era baseada nisso. Agora, em 2018, somente dados baseados em evidências foram utilizados. Isso é um ganho enorme para a ciência. Isso dá respaldo para que nós possamos atender nossos pacientes da melhor maneira. E outra coisa interessante, outro ponto interessante, é que foi traduzido para muitas outras línguas. Então, de uma maneira global, nós conseguimos falar com profissionais de saúde de outros países, utilizando agora a mesma definição, a mesma nomenclatura, mesmos códigos, que vocês vão ver já já. Tá? Isso foi muito importante, então, globalizar essa nomenclatura. E falando de algo mais atual, vamos para essa classificação internacional do ano passado. Olha que curioso. Imagina que o paciente chega no seu consultório falando que tem dor de cabeça, falando que dorme pouco, que come mal, que está muito estressado no trabalho e em casa. Aí você vai avaliar, você não percebe nenhuma restrição articular, vou dar um exemplo. E aí encontra alguns pontos gatilhos, né, nesse paciente, alguns pontos miofasciais dolorosos. O que normalmente acontece? Você é um paciente com uma cefaleia tensional, é lógico. Mas olha só, primeira parte de avaliação para um paciente com dor de cabeça é entender se ele tem uma cefaleia primária. Dentro da cefaleia primária, nós encontramos a migrânia, a cefaleia tensional, a cefaleia autonômica trigeminal e outras desordens de cefaleia primária. Ou então ele pode ter uma cefaleia secundária, que aí nós temos algumas aí, cefaleias atribuídas a trauma ou lesão na cabeça ou no pescoço, na cervical, cefaleia atribuída a infecção, cefaleia atribuída a dor facial ou desordem do crânio cervical. E aqui nesse ponto entra a cefaleia cervicogênica. Então já fica a dica aí, a cefaleia cervicogênica ela é secundária e não primária, a tensional é primária. E até cefaleias atribuídas a desordens psiquiátricas. E uma terceira parte, que são neuropatias cranianas dolorosas, outras dores faciais, outras cefaleias, tá? Então, a quantidade de possibilidades é enorme. Então, não é tão fácil assim você categorizar, classificar esse paciente, que é o ideal para poder fazer uma abordagem terapêutica correta. E aí você classificou aquele paciente como tensional porque ele é o que mais se encaixa. Ele não se encaixa em nenhum desses outros aspectos aqui. Será que é fácil mesmo falar que o paciente tem uma cefaleia do tipo tensional? E que tipo da tensional ele tem? Existem outros tipos? Olha só isso aqui. Existem mais de 10 tipos diferentes. Episódica infrequente, episódica infrequente associada a tenderness, episódica frequente, cefaleia do tipo tensional crônica. Então, pessoal, para cada grupo desse pode ter uma abordagem específica, tá? Não é simplesmente o paciente está estressado, tem dor de cabeça que ele é tensional. Então vamos tomar cuidado com isso, que o probleminha é muito mais complexo do que a gente pode achar. E aqui embaixo, a cefaleia é atribuída a dor facial ou desordem da cervical. E aqui embaixo encontramos finalmente a cefaleia cervicogênica. Vejam que ela é um subtipo da cefaleia atribuída à desordem da cervical, que é um subtipo dessa outra. Então vejam o quanto a gente tem que chegar até realmente pensarmos que é uma cefaleia cervicogênica. E aí fica uma pergunta. Mais para frente, mais para o início, eu falei que a tensional era mais comum e a migrânia depois. E a cervicogênica nem tanto. Mas será que ela não é tão encontrada porque ela não é bem avaliada? Ou será que é porque realmente os casos são menores? É uma dúvida. Acho que isso aí é um ponto de interrogação que todos nós devemos ter.
Mas fica a conclusão de que esses dois tipos aqui que eu marquei em vermelho são os dois tipos nos quais a fisioterapia pode ajudar de maneira mais direta, tá? E a migrânia, a fisioterapia ajuda de uma maneira mais indireta. Vamos ver como isso já já. Mas para esclarecer primeiro, para ficar algo bem certinho na cabeça de todo mundo, cefaleia tensional, 13 subtipos e a definição que eu encontro nesse trabalho, definição bem curta e grossa, dor de cabeça associada a um aumento da sensibilidade à dor no tecido miofascial. Cefaleia cervicogênica, 3 subtipos, é uma definição da classificação internacional também. Dor de cabeça causada por uma desordem não traumática. Por que não traumática? Porque existem outras classificações que envolvem as traumáticas, envolvendo qualquer estrutura do pescoço, incluindo ossos, músculos e tecidos moles. Tá? Então, esse slide aí, para quem tem memória visual boa, gravem esses dois nomes, que são os que mais a fisioterapia vai ajudar. Quando eu falo de classificação, é interessante nós utilizarmos algumas ferramentas de exame físico também, né? Exame subjetivo, exame objetivo. E eu resolvi colocar aqui algo muito simples, muito clássico já para a gente, que é um teste físico e 2 escalas. Esse teste aqui é muito falado já, é um teste de flexão e rotação de cervical, de C1 e C2. E olha aqui o título, relacionado à cefaleia cervicogênica, tá? Do grupo do Toby Hall. E como esse teste ele é feito? Ele serve para isolar, tá? A cervical alta. Então, o fisioterapeuta coloca o paciente em DD, deitado de barriga para cima, realiza uma flexão da cervical completa. Quando chegar no limite, ele vai fazer um movimento de rodar a cabeça do paciente para um lado. Chega no limite, sem perder a flexão, ele leva em rotação para o outro lado. Aqui em cima ele tem um dispositivo, o CROM, que é para analisar os ângulos de rotação. E nesse trabalho foi encontrado o quê? Que pessoas, indivíduos normais, podem chegar a mais ou menos 39 graus de rotação. Outras literaturas chegam a 44. E que pacientes com teste positivo chegavam a mais ou menos 20 graus somente dessa rotação. Tá? Então, esse é um teste com uma sensibilidade e uma especificidade altas, acima de 94%, que é muito bom para a nossa prática. Pensando em escala, 2 escalas que usam os profissionais de saúde que trabalham com cefaleia usam muito. Um é o inventário de sensibilização central. Nesse inventário nós encontramos 25 perguntas e existem 5 respostas. Cada resposta tem uma pontuação. Então é nunca, raramente, às vezes, geralmente, sempre. O nunca é 0 e cada resposta dessa coluna vai dando um ponto a mais. 1, 2, 3 e 4. Então, se fizermos a multiplicação, o somatório total é 100. Quanto mais próximo do 100, pior para o paciente. Tá? E você pode usar isso como um acompanhamento. Né? Avalie o paciente, aí 1 mês, 2, 3 meses depois, vai depender da sua rotina, você pode usar para analisar como está essa pontuação depois de um tempo de tratamento. Tá bom? Lembrando que quem quiser esses trabalhos eu posso mandar, não vou perder muito tempo falando deles aqui, porque não vai dar tempo de falar tudo para vocês. E esse outro é o questionário de Midas. Esse é o trabalho original, de 1999. Esse questionário é uma avaliação sobre a incapacidade para quem tem migrânia. Então, esse questionário avalia o quanto de incapacidade em trabalho, no dia a dia, o paciente com migrânia tem. E, de novo, é um questionário de perguntas e respostas. Aqui o paciente coloca quantos dias ele está incapacitado, de acordo com a pergunta que está do lado. E aqui embaixo a gente encontra uma escala. Então, a escala, o grau 1 é o mais leve, ou nenhuma incapacidade, até o grau 4, que é uma incapacidade severa. Tá bom? E qual é o futuro da classificação dessas cefaleias? Pelo que o último fala, a última classificação fala, a ideia é manter um pouco dessas definições baseadas em evidência, não vai mais entrar a ideia de opinião de especialista, tá? E também tentar fazer pesquisas em mais países para que se torne algo realmente mais global, tá bom? E falando da nossa querida fisioterapia,
como que a gente pode ajudar esses pacientes? De novo, eu não vou colocar aqui para vocês um passo a passo de cada tipo de dor de cabeça, para cada coisa que eu tenho que fazer, mas essa apresentação aqui é para, caso você tenha dúvida num caso específico, você tenha um guia, pelo menos, de aonde que eu posso correr para tentar ajudar esse paciente. Então, um dos grandes pesquisadores da área é o César de las Peñas, e nesse trabalho dele, ele coloca que existem dois tipos de abordagem, a farmacológica e a não farmacológica. Obviamente, a farmacológica é não fisioterapêutica, aqui no Brasil pelo menos, e dentro da não farmacológica, o que a gente tem? Terapia manual. O que ele fala de terapia manual? O que os trabalhos falam de terapia manual? Simplesmente eles citam ou técnicas de manipulação articular ou técnicas de mobilização articular, que é um problema porque nos trabalhos descritos não existe muito que tipo de pressão fez, aonde, velocidade, tempo, nível utilizado, então isso perde um pouco o desenho metodológico do trabalho. Abordagem de tecido mole, eles falam sobre ou liberação de trigger point, ou liberação miofascial, que eles não citam como são feitos, outro problema de desenho metodológico. Exercícios terapêuticos, e aqui eles comentam sobre tanto utilizar exercícios aeróbicos para controle da migrânia, quanto exercícios mais específicos de estabilização cervical dos pré-vertebrais, como nós já conhecemos há muitos anos. E outras modalidades, as mais citadas são a TENS, a corrente TENS, o biofeedback, para paciente com cefaleia tensional, para você tentar diminuir aquela atividade muscular, e também terapias cognitivas comportamentais, no geral. Tá? Em terapia manual, fiz um resumo aqui para vocês. Essa é uma foto clássica de uma técnica de PA, que é uma pressão posterior-anterior. Aqui nessa foto está sendo realizado num processo transverso à direita desse paciente aqui. Essa sigla em inglês, na verdade, é uma técnica de mobilização intervertebral acessória passiva nesse paciente, tá? Uma técnica do Kaltenborn, citada pelo Maitland. E o que é falado? Que nas cefaleias as técnicas de mobilização e manipulação são as mais utilizadas, ou seja, técnicas de terapia manual isoladas, tá bom? E essas técnicas elas têm como foco, obviamente, a cervical. Então, muitos pacientes têm dor na cervical, muitos pacientes têm perda de mobilidade, muitos pacientes têm alteração na qualidade do movimento, que é outro ponto a ser avaliado, tá? Não somente ver quanto esse paciente move esse segmento, mas como ele move esse segmento também. O movimento está fragmentado? O movimento está saindo limpo? É uma pergunta a se fazer. E importante porque esses pacientes com cefaleia tensional e migrânia relatam muita cervicalgia. Então é um grande aliado da fisioterapia. O problema, olha aqui, que eu comentei com vocês antes, pelo desenho metodológico deles não serem, pelo desenho não ser muito bom desses trabalhos, existem evidências a favor e contra. Então a questão, como sempre, é ler o artigo inteiro e ver se aquele artigo tem um desenho legal para a gente conseguir seguir. E, obviamente, é esperado que as técnicas de terapia manual elas sejam mais eficientes em cefaleias cervicogênicas, pela influência da cervical alta, e mais óbvio ainda é que na cefaleia tensional isso não vai acontecer muito por ser uma disfunção muito mais miofacial. Tá? Indo para o tecido mole agora, essa é uma foto clássica de trigger point. A liberação dos trigger points ela é utilizada em cefaleia, principalmente no caso da tensional. O cuidado que fica aqui, gente, é o seguinte: nós sabemos que pacientes com tendência a cronificar ou pacientes crônicos já, nós não podemos utilizar muito essas pressões para não provocar dor nos pacientes, porque a curto prazo, na hora, o paciente até sente aquele alívio ali, mas essa pressão, essa provocação de dor vai ficar ativando todo o sistema de alerta desse paciente de dor. Então, a médio e longo prazo não é eficiente porque acaba mantendo aquela dor por provocar a dor perifericamente, tá? Então, resumindo, isso acontece com muitos pacientes, então a gente tem que tomar cuidado. Nós sabemos que muitos pacientes pedem, né? Pressiona aqui.
é um papel nosso explicar o porquê não pressionar. Existem outras maneiras de provocar um relaxamento dessa região que não provocar dor. Foi mostrado que a liberação desses trigger points tem o mesmo efeito do que antidepressivo tricíclico, então é mais interessante usar uma técnica manual do que colocar um paciente sendo submetido à medicação. E o RCT mostrou que a liberação desses pontos gatilhos diminui a intensidade e sensibilidade comparando a um placebo. Uma evidência aí interessante para a gente, mas de novo, cuidado com os artigos que forem ler, porque o desenho da maioria ele não é bom, tá? E esse autor ele fala muito sobre que nenhuma técnica isolada é melhor do que a outra, nós sabemos disso já há um tempo, mas ele fala muito que essa liberação ela sozinha realmente não é muito eficiente. É mais interessante utilizarmos essa liberação com outras técnicas manuais e os exercícios. E finalmente, falando desses exercícios, esse aqui é um vídeo de um paciente que eu atendi. E é um exercício muito básico de ativação dos flexores profundos cervicais, no qual o paciente coloca a mão ali no econ e ele tenta fazer essa flexão crânio-cervical sem uma ativação muito grande dos músculos superficiais, né? Todo mundo já deve ter escutado falar disso. E o que é interessante é que nesse trabalho eles falam muito sobre a utilização de exercício aeróbico induzindo analgesia, né? Nós sabemos já, tem muitas evidências mostrando que o exercício aeróbico ele ativa as vias descendentes inibitórias de dor. Então, para qualquer tipo de dor isso é interessante. Por que não numa cefaleia crônica, numa migrânia, né? Então vamos começar a pensar em colocar os pacientes com dor de cabeça sim para realizar exercícios aeróbicos. O César de las Penhas fala que o manejo clínico desses pacientes, para que ele seja mais eficiente, é necessário uma abordagem mais geral. Então, é um paciente que pode ser abordado na cervical, na escápula, na torácica, com fortalecimentos à distância. Então, esse paciente ele tem que ser submetido a algo prazeroso, algo que o corpo dele goste como um todo. Tá? E esses exercícios, como eu falei mais para frente, os aeróbicos são mais eficientes na migrânia e os específicos cervical são mais eficientes e cintura escapular, né, são mais indicados nas cefaleias tensional e cervicogênica. Grande parte dos pacientes com esse tipo de cefaleia tem fraqueza, tem uma coordenação neuromuscular não muito boa. E ainda vemos essas evidências meio ruins, tá? Com desenhos ruins. E 2 pontos interessantes aqui, que são o quê? Aderência e satisfação. Então não adianta chegar para o paciente e falar, você vai andar na esteira, você vai andar na bicicleta. Pergunta o que ele gosta, né? Então, quando a gente pega a tríade da ciência, né? Um dos tripés é o que o paciente prefere. Então, vamos tentar fazer algo que ele gosta, que vai ser mais interessante, os resultados vão ser bem melhores. Isso é que os trabalhos mostram e na prática a gente consegue ver também. E as outras modalidades para fechar são a TENS, o biofeedback, que tem se mostrado eficiente para diminuir a intensidade e frequência da crise de migrânia e cefaleia tensional. Né? Colocam seus eletrodos com uma imagem na frente e conforme essa atividade muscular aumenta ou diminui, existe ali um marcador que sobe ou desce e o paciente consegue controlar. A TENS ela tem um baixo rigor metodológico, então mesmo que alguns trabalhos mostrem eficiência, e as intervenções cognitivo-comportamentais elas têm se mostrado como profilaxia, principalmente na migrânia e na tensional, mas é uma ferramenta a mais, é uma coisa a mais para fazer, não somente isso. E para não ficar de fora, também há evidências a favor e contra de tudo isso que eu falei para vocês. E como conclusão, gente, para fechar aqui essa agenda do tempo que eu tenho falado muito, né, no passado, então, existia muita dúvida do que fazer com esses pacientes, né? Pelo tipo de dor que o paciente falava, tempo que durava, o que provocava. Então isso era uma situação muito complicada. Hoje em dia, o que nós temos no presente? Cada pecinha dessa aqui é uma abordagem até de cada profissional que pode ajudar esse paciente com cefaleia. Então vamos pensar em algo multimodal, acho que isso é mais interessante para hoje. E para o futuro, pesquisa, não adianta fugir porque é assim que tem que ser. Então, muitas vezes, sem a pesquisa, o problema está ali no nosso nariz, na nossa frente, e nós não vamos conseguir bater de frente com ela.
e o que fazer com os pacientes. Vamos olhar o que a ciência fala, tá? Então, fica o meu muito obrigado pelo convite. Os meus contatos estão aí, tá? Qualquer dúvida, se quiser material também, é só pedir para mim que eu enviarei para vocês, tá? E até a próxima. Obrigado.